E notícia que acabou de sair lá no Fabrício Romano, o Boto não para depois de Carrascal, de Saul, o Flamengo está acertando com Samuel Lino e tem data já para ele chegar, hein? Tem também que a informação de algumas pessoas é que o nome principal, o de mais impacto, ainda não veio e é guardado a 7 chaves. Tem alguns nomes surgindo aí e a gente vai falar tudo no vídeo de hoje, mas já pensou se o nome principal ainda é acima desses que estão sendo anunciados? Vamos falar tudo no vídeo de hoje. Tem as datas das chegadas de Royal, de Samuel Lino e também de Carrascal, não esqueci dele não. E também vamos falar aqui de Cebolinha e Michael com novas propostas, podendo sair do Flamengo, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que continua a preparação para enfrentar o Galo às 8h30 da noite desse domingo. O Flamengo treina normalmente hoje e tá marcada a apresentação do Saul para depois do treino de hoje. Flamengo que teve uma quinta-feira agitadíssima. Foi depois que a gente soltou o vídeo. A gente já tinha soltado a informação do acerto do Emerson Royal, mas depois disso pipocaram muitas outras notícias e o mercado tá quente, o Boto acordou. A gente tem a ideia, assim, a percepção de que o Boto tá aprendendo a trabalhar no Brasil um pouco mais, entender o que se pode falar, até que ponto se pode falar, a forma com que você pode abrir as informações com os jornalistas. Ele tá pegando o jeito da coisa e a tendência é evoluir para as próximas janelas, mas o Boto tá se redimindo e era isso que a gente esperava. Eu falava muitas vezes aqui que tudo que eu queria era que o Boto parasse, trabalhasse e provasse com que essa desconfiança dos outros não era real, que ele era competente. O José Boto fazendo um ótimo trabalho agora nessas contratações que estão para chegar. A gente vai dar todos os detalhes aqui de todos esses caras que estão para chegar aí. O Saul já chegou, a gente tem informação aí da chegada do Emerson Royal, também do Samuel Lino e do Carrascal. E tem outros nomes aí surgindo e a gente vai tratar isso tudo no vídeo de hoje. Antes, vamos passar a parcial aqui do Flamengo e Galo, que já foram vendidos 30 mil ingressos para esse jogo de domingo. Tendência de casa cheia, a gente ainda tem aí 2 dias de vendas de ingressos. É bem provável aí que tenha realmente casa lotada no Maracanã no domingo. E a ideia é essa, né? Ainda mais o Flamengo agora contratando. Não acho que vai ter nenhuma estreia já no domingo, mas a torcida fica empolgada depois da virada também contra o Red Bull, que foi sensacional. Então, Flamengo aí com previsão de casa cheia para enfrentar o Galo no domingo. Beleza? Vamos falar de mercado da bola agora. E antes, eu vou passar aqui uma reflexão que a galera fez no Twitter que faz sentido. Eu até concordo. E aí eu quero ouvir de vocês se vocês concordam. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá, vou passar pra vocês aqui o que a galera tava falando no Twitter ontem, pra ver se vocês também concordam, porque eu concordo. Eles disseram que
O Mickey, lembra do Mickey, o Mickey Johnston, que o Flamengo tava para trazer, a torcida chiou e aí acabou sendo cancelado? Eles disseram, se o Mickey fosse anunciado no meio desse bolo aí, que foi anunciado na quinta-feira como uma contratação de grupo, junto com os outros jogadores, a torcida não ia chiar e ele ia ser muito bem recebido, talvez até vingasse no Flamengo. E eu concordo. Qual a parte dele vingar ou não, aí eu já não sei. Mas que a torcida ia receber ele muito melhor se ele tivesse num pacote ali de reforços. Olha, vem o Samuel Lino, vem o Emerson Royal, vem o Carrascal e tem um garoto lá, o Mickey Johnston, que a gente avaliou bem na segunda divisão da Inglaterra, que ele é um irlandês, ele vai chegar aí para compor o elenco nessa faixa da ponta esquerda. Com certeza a torcida não ia criar aquele caso, porque ia estar no meio da euforia das outras contratações e ele ia acabar chegando de qualquer forma. Comenta aí, o que você acha que aconteceria se o Flamengo mudasse o timing aí do anúncio do Mickey Johnston? Eu acho que ele viria e não ia ter muita contestação, nem perto da que teve quando ele foi de fato anunciado, entre aspas, né? Saiu pela mídia. Enfim, agora vamos passar aqui rapidinho nos números do Wallace-Yan. Nessa exibição dele de quarta-feira, o jovem foi acionado por Felipe Luiz no segundo tempo contra o Red Bull Bragantino. Teve atuação destacada se a gente for considerar só os 28 minutos em campo. Ele deu assistência para o gol de Wesley, que garantiu a vitória. E também ele teve 100% de aproveitamento nos dribles e nos passes na partida. 28 minutos em campo, 100% de acerto nos passes, 14 passes tentados, 14 certos, 2 chances criadas, 1 assistência, 100% de acerto nos dribles, tentou 4, acertou 4, 2 finalizações sendo 1 no gol e 6 de 9 duelos ganhos pelo chão. O Wallace-Yan está voando, está pedindo passagem e por mais que estejam vindo contratações, não pode perder espaço no Mengão. O Wallace-Yan tem muito futuro com a camisa do Flamengo. Nada de ser vendido logo de cara, não. Deixa o cara brilhar aqui. O Flamengo tem condições de segurar o jogador e vender só mais pra frente, depois que ele já tiver dado alegrias pra torcida. Mudando de assunto, o empresário do Varela tá aqui no Rio de Janeiro. Finalmente, né? Teve um imprevisto no Mundial, que ele acabou... antes do Mundial que ele renovaria, ele parece que ficou doente, se encontrou para já iniciar as conversas lá no Mundial, se encontrou com José Boto e agora está no Rio de Janeiro para finalizar a renovação de contrato do uruguaio. Ele que é cada vez mais importante no elenco agora, principalmente com a saída de Wesley para Roma. Mudando de novo de assunto, o Flamengo definiu a data de apresentação oficial de Saul, como eu disse, a sequência para a sequência da temporada. A apresentação dele, coletiva, vai ser depois do treino de hoje, sexta-feira. Então, é a expectativa aí do Saul Níguez dar essa entrevista. Ele que já falou na Flamengo TV, a Daniela Boaventura fez uma entrevista com ele já, muito legal, com ele conhecendo o CT do Flamengo, mas essa entrevista coletiva, de fato, com perguntas dos jornalistas, vai acontecer hoje à tarde, após o treino do Flamengo. Emerson Royal, confirmado pelo Flamengo. Ontem a gente já trouxe aí que teve a confirmação do Fabrício Romano e ele chega hoje já ao Rio de Janeiro, com passagem marcada para o Rio já para essa sexta-feira, vindo de Milão para assinar o contrato com o Flamengo. Não sei se a assinatura já acontece hoje, porque depende do horário que ele chegue no Rio de Janeiro, mas tá viajando para o Rio hoje e já chega hoje. Vai chegar muito provavelmente antes do Carrascal também, para você ver como que os russos estão enrolando o negócio lá para eles, hein? Enfim, negociação com Emerson Royal de 9 milhões de euros, cerca aí de 58 milhões de reais. Acabou sendo um pouquinho mais barato até do que seria o valor da opção de compra dele, caso a proposta de empréstimo igual a que tinha lá com o Besiktas fosse aceita. Ele ia para lá por empréstimo com essa opção de compra de 10 milhões de euros. O Flamengo aceitou já pagar pelo jogador 9 milhões de euros e fechou a contratação do lateral direito, que tem muita gente falando dele,
que é um cara que não pode não ser à altura e tudo mais. Eu discordo, mas discordo assim totalmente. Ele não é aquele cara habilidoso igual Wesley, cheio de ginga, etc e tal, mas ele é jogador exatamente o que o Felipe Luiz gosta, que é aquele cara com intensidade, marca muito, vai ao ataque e volta com a mesma intensidade, é veloz, muito bem na defesa, mas não deixa de apoiar bem ao ataque também. Então, eu tenho certeza que ele se destaca no futebol brasileiro e vai ser titular do Flamengo. É claro que o Varela é muito bom, mas o Emerson Royal, para mim, é um cara que tem já aquela experiência de mais tempo na Europa, tem tudo para brilhar com a camisa do Flamengo, sim. Não espere muita firula, muito drible, mas muita velocidade, muita entrega, muita técnica e entrega, inclusive, estatisticamente falando, com desarmes, com intensidade. Eu acredito sim que o Emerson Royal pode dar muito certo no Flamengo e quero ouvir de você se você acha também dessa forma ou se você esperaria para tentar contratar um outro jogador, beleza? Vamos lá, mais uma notícia, vamos falar agora de Cebolinha. Alguns portais aí, algumas pessoas ligadas ao Grêmio dizendo que o Grêmio tá colocando o Cebolinha como prioridade. Porém, Cebolinha já fez 14 jogos pelo Flamengo, não poderia jogar o Brasileirão por lá, e aí o Grêmio provavelmente pode estar tratando isso como uma contratação para o ano que vem. Foi tentada aí uma conversa com os representantes do Grêmio, isso aí um contato, acho que foi do Pablo Rafael Rua, se eu não me engano, o Paparazzo Rubro-Negro tentaram falar com o empresário do jogador, que negou interesse do Grêmio, mas disse que estão chegando propostas de fora do país. E eles estão avaliando para levar até o Flamengo, que pelo menos do lado deles chegaram algumas propostas que eles precisam entender melhor os detalhes para saber se levam até o Flamengo ou não. Então, pelo menos do lado do staff do Cebolinha, eles não mencionam possibilidade de Grêmio. Cebolinha e o Michael são dois aí que pelo menos um dos dois vai sair. E claro, depende da aprovação deles. O Michael já negou a proposta do Al-Ula da segunda divisão lá da Arábia Saudita. Tem uma outra do Al Rail, essa ele vê com mais carinho. A tendência é que essa proposta seja de compra dele e não de empréstimo. Então, o Flamengo fica no aguardo primeiro desse aceite do Michael para acertar os detalhes dos valores para negociá-lo. E o Cebolinha, o Flamengo não se opõe. Se chegar uma proposta interessante, o Flamengo não vê aí como um problema a liberação do jogador, mas aí provavelmente teria que ir ao mercado para trazer mais uma opção para a ponta esquerda. Então, vamos aguardar para ver aí qual vai ser o desfecho dessa situação de Cebolinha no Grêmio ou saindo para algum outro time. Mudando de novo de assunto, agora o assunto principal do vídeo que eu trouxe, que é Fabrício Romano confirmando Samuel Lino, fechando últimos detalhes para chegar ao Flamengo, e eu tenho informação que tá tudo fechado, tá? Inclusive ontem teve uma postagem de uma pessoa aleatória no Twitter dizendo que, falando sobre o Flamengo trazendo Saúl e Samuel Lino do Atlético de Madrid, só não tá trazendo o Griezmann porque ele vai pro Grêmio. É porque rolou um boato aí de que o Grêmio pode estar tentando o Griezmann, e aí o Samuel Lino curtiu a postagem, ou seja, ele já deve estar vendo toda a comoção aí da nação com a chegada dele. E tem informação, tá? Samuel Lino tem, a princípio, passagem marcada para chegar ao Rio de Janeiro no domingo. Beleza? Não é certo se ele já assina, se ele vai ser apresentado no próprio domingo, por conta do jogo. Não é um dia de treino, é um dia de jogo. Flamengo e Galo se enfrentam 8h30 da noite, então tendência é que ele chegue no domingo e vá às instalações do Ninho do Urubu na segunda-feira para assinar tudo e ser apresentado normalmente. Já pensou, no meio do Maraca entra o Samuel Lino lá? Que maneiro que ia ser uma contratação, uma aparição da contratação surpresa, assim, ia ser muito legal. Mas Samuel Lino é mais um que está acertado. A minha preocupação nisso tudo aí são os valores. Ele é ótimo jogador, eu tenho certeza que ele vale isso tudo.
Mas não sei até que ponto faz sentido o Flamengo gastar isso tudo, porque poderia trazer mais um meia. Não sei se eles estão considerando o Carrascal exatamente só para a posição do Arrascaeta, para substituir. Pode ser. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. O Flamengo é melhor gastar o dinheiro que tem para contratação do que colocar em outras coisas que não fazem muito sentido. O BAP me parece muito seguro nessa questão de dinheiro. Não daria um passo maior do que a própria perna. Então, 25 milhões de euros é o valor da venda do Samuel Lino do Atlético de Madrid para o Flamengo. E tem a informação de que ele vai ganhar cerca de 3 vezes o que ele ganhava no Atlético de Madrid. O salário dele vai passar dos 2 milhões de reais por mês, pode chegar aí a 2,5, inclusive ultrapassando o Jorginho, e a gente fica no aguardo aí para ter mais detalhes sobre esses valores aí de salário, todos os valores que envolvem essa chegada de Samuel Lino ao Flamengo, mas promete ser um cara, se não titular, mas um cara integrante ali da equipe principal na ponta esquerda. Ele que é destro, vai pra cima, mas acima de tudo ele é muito intenso, também parecido como que eu falei do Emerson Royal, já jogou até de lateral quando precisou lá no Atlético de Madrid. A posição principal dele não é nem ponta esquerda, é meia esquerda. Ele joga ali naquela faixa lateral esquerda em todas as alturas, mas é muito bom, é muito intenso, parte pra cima, dribla, chuta bem, finaliza. É um cara que vai chegar, vai dar o que falar no Brasileirão, jogador diferenciado, já teve uma grande influência nesse time do Atlético de Madrid, que vai optar até por negociá-lo agora, porque tá chegando um monte de gente lá, eles investiram pesado, e aí o Samuel Lino ocupa uma das vagas de estrangeiros, então eles optaram por negociar, mas o Samuel Lino tá entre os 3 de praticamente todos os quesitos lá de estatísticas do time espanhol. Então, a tendência é que ele seja negociado só por conta aí dessa vaga de estrangeiros. Mas, baita contratação do Flamengo, tô ansioso para ver ele jogando. E agora um resumo, ó, fechando as contratações de Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino, o Flamengo vai investir cerca aí de 46 milhões de euros no total, o que dá 300 milhões de reais. Emerson Royal, 9 milhões de euros. Carrascal, 12 milhões de euros. E Samuel Lino, 25 milhões de euros. E já eu vou falar mais uma coisa que pode aumentar isso aí bastante, tá? Espera aí. 46 milhões de euros no total, 299 milhões de reais. Segundo Léo José, do Coluna do Fla, Samuel Lino não tinha intenção de voltar ao futebol brasileiro. No entanto, mudou de ideia ao saber que a proposta vinha do Flamengo. O atacante, então, aceitou o projeto apresentado por José Boto, diretor de futebol do Rubro Negro. Sobre Carrascal, agora, empresário do jogador confirma que tá tudo certo, confirmou a imprensa o acerto do Flamengo com o atacante colombiano, atacante meia, né? A gente fica nessa aí de cada hora falar uma posição, porque ele faz mais de uma posição de fato. E aí a fala do empresário do Carrascal. Tá tudo certo com o acordo de transferência do Jorge Carrascal para o Flamengo. Espero que o anúncio oficial seja feito dentro de alguns dias, disse o empresário ao jornalista Petr Shatrov, do portal Sport 24, de lá da Rússia. Carrascal, com 27 anos, tá no Dinamo Moscou da Rússia e na última temporada o atacante disputou 64 partidas com 9 gols e concedeu 12 assistências para os seus companheiros. Tendência é que ele chegue nos próximos dias, mas como eu venho falando, não dá para prever a chegada do Jorge Carrascal o dia certo. O que a gente sabe é que os valores estão todos acertados, mas claramente os russos estão emperrando, estão enrolando com a documentação para fazer com que demore cada vez mais essa chegada do Carrascal. Não sei até que ponto o Flamengo não se irrita com isso também, mas a tendência é que tudo se acerte agora, que até o empresário dele que vinha falando que não estava tudo certo, agora ele veio a público dizer que de fato está tudo acertado e a gente fica no aguardo aí de novidades e qualquer nova informação eu trago aqui para vocês, beleza? Agora, outra informação é de que tem muita gente falando que todas essas contratações do Flamengo ainda não tem a contratação principal, a cereja do bolo, que é guardada a 7 chaves pelo Flamengo
e que já se falou em Gabriel Jesus, que o Flamengo andou sondando lá no Arsenal, de Richarlison Pombo, agora ontem falaram de Zaniolo do Galatasaray, um meia que foi promessa da Roma, foi pra lá. Muitos nomes sendo falados, mas o que é comum entre todas essas pessoas aí é que o Flamengo guarda ou guardaria a sete chaves um nome e anunciaria de fato a contratação de mais impacto. Não é o Samuel Lino, seria um outro jogador que até agora ninguém sabe, de fato está guardado as sete chaves e a gente fica no aguardo aí de qualquer novidade trazer aqui para vocês, beleza? Mais uma informação, Flamengo de olho em um atacante angolano. Flamengo segue bastante ativo no mercado e busca reforços, de acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio. Novo alvo rubro-negro, atacante angolano Mibala Nizola, que pertence à Fiorentina da Itália. Disputou a última temporada emprestado no Lens da França. Na França, o atacante disputou 23 jogos, com 6 gols e uma assistência. O Flamengo aguarda uma resposta sobre o interesse nessa sexta-feira, também conhecida como hoje. E aí, ele que é revelado no futebol português, fez grande parte da carreira em clubes menores da Itália, como Virtus, Francavilla, Carpi, Trapani e Spezia, e agora em 2023 foi contratado pela Fiorentina e o Flamengo está tentando também trazer esse jogador. Vamos ver se de fato vai se confirmar esse interesse e se o Flamengo vai trazer mais um atacante para o elenco. Não acredito mais, como já está mais estabilizado, não acredito que o Flamengo vai tentar mais vender o Pedro, mas existe, como eu venho falando, a vontade de trazer, sim, mais um centroavante. Vamos acompanhar todas essas novidades aí, as chegadas dos reforços e, é claro, qualquer novidade eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!